Gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui no canal com vocês. Há algum tempo sem participar do grupo, mas eu tive esse convite do pessoal, né? E eu fiquei bastante feliz com o convite. É um prazer participar mesmo, né? Que a gente falar sobre a cultura, falar sobre nossos antepassados, falar sobre as nossas raízes, né? Isso é encantador, né? E quando fala assim da Transilvânia, né? Eu gosto de falar Erderi porque em húngaro é um lugar que encanta, né? Não encanta a gente que já conhece a cultura pelo fato de falar de vampiro, disso, daquilo. Falar das nossas raízes mesmo, né? Que a Hungria acabou perdendo esse espaço numa situação, mas até hoje a gente guarda lá as nossas raízes que vieram de lá, né? Tive o pai, o avô, os tios, né? Que contaram bastante coisa. Então, inclusive eu tenho um professor de geografia e história na escola que eu trabalho, e ele fala que ele um dia precisa escrever um livro sobre a vida do meu pai, porque dentro dessa terra encantadora tem muitos contos que o meu pai deixou, né? Então são coisas que um dia eu tenho vontade mesmo de colocar num livro para deixar aí para a posteridade, né? Então eu escrevi aí como foi concordado com o grupo, né, a Transilvânia e seus encantos, para encontro mensal da comunidade, o Canto do Húngaro, né? Se vocês verem alguma falha, algum erro dentro dos slides, vocês desculpem, é que eu não tenho costume de montar. Mas a Dini fez uma boa revisão e eu acho que ela deve ter aprovado o nosso trabalho. Você passa, Dini, por favor, para o próximo? Vamos ao próximo, Dini? Então, aí tem um histórico rápido, né, que o meu pai, são palavras dele, que ele sempre falava, somos todos húngaros, né? Então, em qualquer lugar que estivermos, onde estivermos, com quem estivermos, nós somos húngaros e pronto, né? Era uma fala, eles tinham muito orgulho, perderam a nacionalidade lá pela questão do Trianon, né? Mas sempre se declararam húngaros estando aqui no Brasil, né? Os meus avós paternos, eles nasceram na região, né? No meu avô na região de Arad, minha avó nasceu em Chamassague, que é na região do Covas, né? E quando ainda era líder, e hoje fazia parte do Reino Austro-Húngaro, e hoje é conhecido como Transilvânia, que é da nação romena, né? E esse lugar que eles estiveram lá a vida inteira, eles tinham muita saudade, falavam com muito saudosismo de tudo que viveram, que passaram. E quando eu comecei assim a me interessar desde novo, o meu pai, eu sou filho temporão, né? Ele me teve, ele já tinha lá para frente dos 50 anos. Então ele me deu muita atenção e eu sempre muito curioso, fazia muita pergunta. E aí ele me contava com saudosismo, ele também encontrou que os húngaros que vieram para o Brasil, eles eram pessoas muito fechadas, né? Não sei se aconteceu com o pai do Daniel. Seu pai era húngaro, né, Daniel? E deve ser a mesma situação. Eram pessoas que se fechavam muito. Não sei, por diversos motivos, eles se fechavam e não falavam muito sobre a própria história. E o meu pai, ele encontrou em mim um canal para ele poder falar, desde criança, ali dos meus 9 até para frente, né? Eu comecei a me interessar muito, fazer muitas perguntas sobre ele, sobre família, sobre região, sobre documento, e aí foi. Aconteceu até que quando eu estava no ensino fundamental, na época a gente falava da quinta à oitava série, o meu professor de história ele acabou parando lá em casa, porque tudo que ele falava sobre história, eu logo dava um pitaco que o meu pai tinha contado, né? E ele quis conhecer e acabou lá em casa conhecendo meu pai e foram grandes amigos em função dessa história que enriqueceu também a vida daquele professor, né? Então por isso que eu sempre me encantei muito em buscar e ler, e hoje com a facilidade que a gente tem na internet, né? De você entrar em certos vídeos, ouvir as pessoas, os relatos, né? Eu gosto muito de ouvir pessoas idosas, tem nas aldeias, né? As pessoas idosas dando depoimentos que você consegue ali entender por eles falarem um pouco mais baixo, um pouco mais calmo, não correm tanto como o nativo. Então você consegue, às vezes, ali entender boa parte do que estão conversando. Vamos passar ao próximo, Jimmy?
Aí eu coloquei uma fotografia, né, só para apresentar minha família para vocês, né? São meus pais, os avós, bisavós, os primos, né, os mais velhos. Eles vieram para São Paulo aí no ano de 1925 e ficaram a vida inteira na Vila Anastácio, que é um reduto de húngaros aqui em São Paulo, né? Então, tinha muitas outras nacionalidades, como você pegar ali, aqui em São Paulo, o bairro da Lapa tem a Vila Ipojuca, tem a Vila Anastácio, aqui nós estamos na região da freguesia do Ó, que também tinha uma comunidade muito grande de húngaros e assim, essas comunidades elas se juntavam em clubes e realmente viviam o conceito da família húngara aqui na região, né? Então nós tivemos, hoje já não tem mais, porque as pessoas já se mudaram, já foram embora, poucos ficam aqui, né? Mas assim, nós já tivemos uma comunidade muito atuante aqui na região, comunidade húngara, né? E essa aí é a família do meu pai, que vieram de lá. Vamos pro próximo? Aí a gente fala da população, né? Essa terra, ela é assim mágica. Essas pessoas, eu vejo uma magia muito diferente nelas, né? Como você vê, eles têm fama, né, de serem muito hospitaleiros, gostam de muita festa. Aí estão retratando uma festa na Páscoa, quando eles dão banho de água lá nas moças, acho que para arrumarem namorada, né? Então, eles cultivam esse costume, e as pessoas idosas, né, que costumam receber sempre esses eventos de braços abertos. Eu acho muito interessante que, para tudo, eles arrumam uma condição de festa, né? Então, para tudo ali há uma condição de festa, são muito festeiros. É uma região que eles procuram cultuar os costumes da Hungria, sempre festejando com muita música, muita comida, muitos desfiles, né? Eles proporcionam muitos desfiles aí para a comunidade dentro da Transilvânia. Por quê? Quando teve o evento de Trianon, eles foram foram aculturados, né? Tentaram a aculturação do húngaro para o costume de outros países, né? Não só os romenos, como os ucranianos, eles tentaram aculturar essa população. E essa população não se deixou dobrar a isso. Então, eles mantiveram os costumes de sempre dentro da cultura húngara, dentro da comunidade, né? E aí você vê esse cenário, né, que eles vivem, assim, num lugar de costumes muito remotos, né, mas que eles mantêm a cultura húngara fiel, né? Alguém quer falar alguma coisa, uma pontuação? Seria bom se surgissem perguntas sobre tudo isso até agora. Quer passar para o próximo, então, Dini? Por favor? Aí são os centenários, né? Os centenários, eles são comemorados sempre com muita alegria. Eles têm o costume de fazer essas comemorações, porque tem uma população grande, não é pouca gente, que já passaram dos 100 anos, né? Então, todos aí costumam comemorar essas datas com seus avós, bisavós, e esses eventos que eu acompanho aí, desses centenários, são pessoas ativas, não são pessoas que estão dentro de casa, quietas, não. Eles vão à luta, todos trabalham, todos têm o seu canto lá para estar cultivando, consertando, que é uma região que ela é de costume muito remotos, né? Então, por exemplo, eles ainda têm o costume de usar tração animal, eles têm o costume de ir para a lavoura com ferramentas rudimentares, por ser uma região que não teve tanta industrialização, eles mesmos preparam seus acessórios para trabalharem, né? Então, assim, a gente vai ver ao longo aí comentar que é uma região de costume muito remoto dentro do universo deles, né? E esses são, eu peguei dois exemplos, né, de pessoas idosas para estar apresentando. Essa é a senhora Júlia, ela já está com 104 anos, né? E é uma pessoa muito ativa, os vídeos dela sempre muito alegre, conversando, falando da infância, da mocidade, ela fala dos pais, fala dos bailes, fala dos ganhos, fala das perdas, tristes perdas também, que ela relata nos vídeos
os netos dela gravam com ela, né? Mas, assim, sempre muito alegre, muito participativa na comunidade. Fazendo as comidas, né, Danilo? Fazendo tudo. Fazendo tudo. Essa senhora, por exemplo, ela é muito ativa. Ela vai para a roça, ela tira lá os temperos, ela traz, ela vai ensinar você a cozinhar, ela participa desde o do abate de uma criação do quintal até o preparo de tudo. Ela tem um lugar lá Dirigindo todo mundo. dirigindo todo mundo. Tem uma parte da propriedade dela que ela faz a cultura de fazer a aguardente, né? E daquela aguardente ela distribui quando eles estão todos juntos e é uma alegria. Eu acho isso fantástico dentro dessa comunidade, eles trabalharem dessa forma. Morro de vontade de ir lá e um dia participar de alguma coisa junto com eles, né? Deve ser muito bom, muito somar muito, né? O outro casal que está aí já é um casal que hoje eles já estão um pouco debilitados, né? Mas são muito ativos também dentro desse universo deles. Você vê que eles têm bastante coisa ali junto dentro do quintal e eles também fazem bastante coisa, produzem muito, né? Já não estão com tanta facilidade para produzir, né? Mas eles produzem bastante, são bem ativos dentro do universo deles ali. Eu acho isso muito interessante. Vamos ao próximo, Dini? Então, aí é uma apresentação de uma aldeia, né? Então, a gente vê assim que na maioria das aldeias, se você abrir vídeos aí pela internet, você vai ver que é sempre a mesma coisa. O lugar parece que parou no tempo, né? Não teve assim o desenvolvimento além da energia elétrica que chegou lá, né? Você vê que eles não contam com saneamento, mas é tudo muito limpo, né? Então, saneamento básico deve ser feito individual por cada cidadão que toma cuidado ali com a região, porque se você joga de qualquer jeito, você acaba contaminando, né? Devem ter instrução para esse tipo de caso, mas assim, eles têm que coletar água, nem todos têm água canalizada, eles vivem com os animais dentro do quintal que eles criam para o próprio consumo, né? Geralmente as aldeias elas não são pavimentadas, né? E as casas ainda são construções, eu acho que mais que centenárias, né? E eu acho uma graça esse cenário, né, dessas casas. E sempre, geralmente, essas casas construídas na frente e atrás, assim, você tem um sítio muito grande, né? Não são pequenos pedaços de terras onde eles fazem o cultivo e produzem praticamente para o próprio consumo. Não é uma produção grande para estar fornecendo ao mercado, é para o próprio consumo mesmo. Então, eu acho muito interessante essa forma de vida que eles adotaram, e eles tiveram isso porque, ainda bem, né, que tiveram, porque a industrialização não chegou lá com tanta força como nas outras localidades, né? Então, conseguiram preservar a grande maioria desse lugar aí no mundo, né? Eu acho fantástico isso também, né? É um lugar de costume bem remoto, as aldeias que vivem as comunidades húngaras. Outras comunidades também, elas mantêm os costumes, cada um do seu país, né? Tem comunidades de alemães, tem comunidades de ucranianos aí nessa região, mas a comunidade húngara, embora ela seja assim em pequena quantidade em relação à comunidade romena, mas ela mantém assim as características do que foi construído na época dos saxões. Eles mantiveram essa construção e tocam a vida deles assim, dessa forma. Eu acho bem interessante. É, Eles têm acesso à internet, fazem. é, Eu gosto muito de fuçar, né? Eu gosto muito de andar pela vida da comunidade, e eu vejo assim que há vídeos nas escolas, que eu gosto muito de pesquisar sobre educação, eles têm educação muito boa no lugar, né? A educação do ensino fundamental, ela é muito vocacionada, então eles têm bom desenvolvimento lá para isso, as crianças saem de lá muito bem preparadas, né, das aldeias, porque depois são direcionadas para outros lugares para estudar, e muitos deles retornam para a terra para aplicar o que foi aprender fora, mesmo sabendo que a terra tem a condição remota.
mas eles voltam para praticar os estudos lá dentro. Eu acho isso interessante. Vamos ao próximo, Dini, por favor? Então, e aqui a gente está falando um pouco sobre as formas de energia, né? Então, por ser um lugar muito remoto, a atração animal ela é muito usada, né? Então, eles andam muito a cavalo, tem carros de puxado por ovelhas, né? Mas, assim, eles têm também o jeito das novas tecnologias, né? Eu estava vendo um documentário sobre o cruzamento genético, né? Que eles já no trato com os animais, eles já fornecem para outros mercados, né? Tanto a produção de queijo, produção de novos ovinos, né? Então, esse cruzamento genético é necessário para que melhore a qualidade da carne, qualidade da lã, porque é necessário a lã naquela região, que é uma região fria, né? Então, eles têm a necessidade de ter um, um produto tecnológico bem desenvolvido para estar atendendo a necessidade local e para que tenha venda também, porque como eles não têm indústria, esse material que eles mandam para fora como artesanato agrega um custo bem alto, né? Então eles têm que ter uma qualidade de produto tecnológico, porque hoje o nosso mundo é tecnológico, né? Nós temos aí muito, falar de tecido, que é o que eles fazem tiram lá da lã. Hoje nós temos muita tecnologia diferenciada no mercado. Então, os artesanatos deles também confiam essa qualidade para ser exportada, para ser mandada até mesmo para dentro da Europa, né? E aqui, como gerador de energia, a gente também tem a roda d'água, né? Que eles dependem, muitas regiões lá, eles dependem de malhar trigo, de fazer a limpeza dessas lãs, de bombear água para outros lugares da propriedade. Então, é bem usado a tração animal, a tração da força d'água, né, que é usado no lugar até mesmo para produzir uma certa quantidade de energia. Agora, há um estudo que o governo húngaro ele vai começar a fornecer também algumas condições de energia, desenvolvimento de energia solar para aquela região, né? O governo húngaro ele tem uma certa liberdade para estar amparando a comunidade húngara dentro da Transilvânia, né? Então, o governo húngaro ele tem feito um desenvolvimento desse cunho lá para eles, né? Ainda não está totalmente colocado, mas já há um trabalho relacionado a isso, né? E aí nós temos a culinária, né? A culinária húngara, que é, assim, bem diferenciada dentro do mundo da culinária, né? Então, esse macarrão aqui que faz em casa, eu costumo fazer aqui com meus filhos, né? Torronho, ele acompanha alguns, tipo, pode acompanhar uma sopa, até mesmo com um molho de carne moída, ou carne em cuba, é uma delícia esse macarrão, né? E é uma coisa que é da cultura húngara e é um prato assim diário, né? Um prato do dia a dia que eles consomem por ser um prato rápido e barato. E ao lado uma sopa de legumes e carne que eles usam muito para quem é do inverno e são pratos muito calóricos, né? Eles consomem muita caloria, usa muito creme azedo para produzir. Então, deve ser uma delícia comer isso lá, né? O que a gente faz aqui não deve chegar muito próximo de lá, não. Mas um dia, quem sabe, a gente consegue experimentar. Vamos ao próximo, Jim, por favor? Aí a gente vai falar um pouco dos povos, né? Dos povos originários, que os húngaros também têm os povos originários, né? Os Changos. São grupos de pessoas que, mesmo fora da Hungria, eles mantiveram a cultura, mantiveram a etnia, né? Nem todo húngaro que está dentro da Transilvânia, ele é da cultura Chango, né? O Tsango ele é um grupo que ele mantém assim uma estrutura rudimentar, é um grupo que ele buscou a todo custo se isolou da nova cultura local que teve lá dentro daquele país e ele se radicou dentro de uma comunidade e ninguém consegue entrar ali porque eles são muito separados. E você tem esse grupo
dessa denominação, você tem desde da região da Itália, que foi uma terra de domínio austro-húngaro, né? Então, na região do Trento, na Itália, até na região da Moldávia, você imagine aí um cinturão que você teve húngaros por todo esse lugar. Como foi feita a divisão, então essas pessoas que vivem nessas comunidades, elas falaram, não, nós não vamos aculturar, nós somos húngaros. E continuaram, né? Por muitos anos, eles não tiveram nenhuma representatividade. Sempre foram isolados dentro de fazendas, dentro das próprias aldeias, né? Mas sempre se mantiveram isolados. Hoje eles já têm assim alguma representatividade, inclusive a nível de representação em câmaras de deputados, esses lugares mais elevados que podem clamar por algum direito, né? Mas os direitos deles ainda estão muito longe de acontecer por ser uma comunidade muito isolada. Eles se isolaram mesmo, né? Vamos ao próximo? Esses Xango, eles mantêm a língua, as práticas escolares, rituais litúrgicos, tudo dos tempos remotos da Hungria, né? Tanto que existe um alfabeto que hoje só é usado por eles mesmos, né? Então tem esse alfabeto aqui, e eu peguei embaixo uma figura que tem a transposição falando para o húngaro atual, né? E eles ainda fazem uso desse alfabeto dentro das aldeias, né? Tanto nas escolas como no falar, no trato familiar, eles ainda usam, né? E aí eles têm lá, você vê que as roupas que eles usam para cerimônias, para festas, né? São roupas diferentes do que a gente conhece da cultura húngara hoje, né? Então, assim, é muito colorido, muito bordado, as cores muito características, né? Tem também os grupos que se juntam ali no vídeo, no slide da direita, esses grupos que se reúnem em comunidades religiosas, que vão descaracterizados, mas também eles são da mesma etnia, né? Mantém os mesmos costumes dentro da classificação deles. Danilo, desculpa, aqui na Hungria, né, apesar de não ser de uso geral comum, mas a maioria das cidades, na entrada de cada cidade, tem a placa com o nome da cidade, né, das vilas, principalmente. E a maioria delas tem o nome nas runas, no alfabeto das runas. Que interessante, isso eu não sabia, que as Tem. runas eram usadas Daniel assim. e Lúcia acho que devem ter prestado atenção nisso, eles viram, não viram não, Daniel? A maioria tem. Eu não lembro, mas vou dar uma revisada nas minhas fotos, que eu tirei bastante foto placas, das placas antes de entrar, né? Pode prestar atenção, você vai ver, com certeza. Porque o runos húngara, ele já não é tão usado, né, Dini? Não é usado, mas assim, as placas, tem alguns lugares que você vai encontrar museus que você vai ter, assim, não é usado pela população mais, mas tem como história, tem como cultura manter algumas placas ao lado das placas normais, vamos dizer assim. Porque já é feito para não perder essa ligação da cultura, né? Que é uma cultura que não deve ser perdida, a cultura húngara, né? Com essas runas. Eu achei interessante quando eu comecei a ver essas publicações das runas, eu falei, nossa, é bem mais antigo, bem mais remoto do que a gente pode imaginar. E eles mantiveram mesmo assim, né? E esse povo dessas comunidades, eles usam para se comunicar entre eles, né? É uma coisa que dentro da comunidade eles não deixaram cair, né? E aí a gente fala da diáspora, né? Que é a diáspora húngara que aconteceu ali com o Tratado do Trianon, né? Um tratado triste para a história desse país. E com isso, Dobos Átila, ele escreveu um hino que foi voltado às pessoas que foram embora, né? Essas pessoas, elas são convocadas dentro desse hino, de onde vocês estiverem, né? Então ele fala, hello, Major, né? Olá, húngaro, né? E aí ele pergunta onde você está, o que você está fazendo, você que
foi mandado para a América e fala de outros lugares do mundo, ele os convoca a se manifestarem como húngaro o tempo todo, para não esquecer das raízes. Eu acho assim muito bonito a letra e a forma que ele canta esse hino, né? A gente não consegue entender tudo porque eu não domino o idioma, mas algumas coisas, né, que ele fala ali na letra, a gente consegue entender e você vê que é um apelo a nunca esquecerem quem você é, né? Você não esquecer. Então, fala assim bastante da nossa condição, né? De nós sermos húngaros, onde quer que a gente esteja, nós somos húngaros, né? Então, eu acho uma letra assim muito bonita, né? Ele é um hino que inspira também quando fala da Revolução de 58. Esse hino também foi tocado, foi falado lá dentro dos vídeos que eu vi. Então, eu acho muito interessante essa parte de você estar mantendo a sua cultura e a sua identidade húngara onde quer que você esteja, né? Eu vejo que é isso que ele nos invoca. Eu acho muito legal. E aqui, como a gente tinha falado lá atrás, falando das comunidades de Xango, lá na Moldávia, eles têm lá, por incrível que pareça, né, a Moldávia é um país tão, assim, cheio de problemas, com problemas de financiamento, um país pobre, né, mas eles têm esse prestígio de ter um representante dentro do parlamento, né? E um representante que é ouvido. A comunidade Xango, dentro da Moldávia, ela é ouvida, ela participa, ela é recebida, e esse representante, ele leva as demandas lá para o parlamento para serem ouvidos e serem julgados. Então, eu achei interessante a gente colocar essa figura dessa pessoa, desse representante deles aí. Vamos. Aí tem assim as igrejas fortificadas, né? Eu acho que essa imagem ela chama muita atenção dentro do contexto, né? Quando a gente fala em Transilvânia, aparece logo aquelas igrejas antigas que podem aparecer em filmes e tal, e essas igrejas fortificadas elas são bem representativas. As igrejas fortificadas elas têm a origem delas nos saxões, né? Mas os saxões, os húngaros, eles sempre estiveram presentes ali junto com os saxões. O que elas são? São lugares que era, eram reunidos ali quando havia alguma invasão, então eles guardavam tudo ali dentro, desde os mantimentos que foram colhidos, os animais, a própria população era acolhida ali dentro para que se fizesse frente aos invasores, né? Principalmente lá os otomanos, né? E quando teve a invasão dos mongóis também, as igrejas fortificadas elas foram de muito uso para a região, né, para guardar aquilo que não podia se perder, porque o invasor, quando chega, ele sai destruindo, saqueando tudo, né? Então, eu coloquei várias imagens de vários pontos da Transilvânia. Em todos os lugares você tem essa igreja fortificada que é para essa finalidade, né? Hoje elas são assim mais usadas mesmo para o momento litúrgico e também para como museus para contar a história, né? E interessante que nessas igrejas fortificadas houve um tempo aí de governos do atual governo do atual país que elas começaram a se perder como patrimônio, né? Então, deteriorando, algumas até chegaram a cair paredes, cair torres de sinos, torres de vigia, né? E você tem ali, por exemplo, essa torre de madeira na esquerda, ela é uma torre de vigilância, né? Então, dali a comunidade via se estava chegando invasores ou não, para poder dar o sinal e a população se acolher atrás das muralhas dessa igreja fortificada, né? E isso começou a ruir com o tempo, porque não era mais cuidado e os governos proibiam que fossem cuidados, né? E hoje o governo húngaro, o atual governo húngaro, ele tem um programa que ele investe em restauração, deixa tudo prontinho e arrumado para que a memória húngara não acabe nesse lugar. Acho interessante quando eu vejo assim um vídeo do Viktor Orbán assinando algum valor para ser enviado lá para aquele lugar, para ser
restaurado algum monumento, né, que a gente pode chamar essas igrejas de monumentos. Então, quando ele faz esse favor a essa comunidade, eu acho muito interessante, muito legal, ele se preocupar em manter a cultura húngara. Ali você tem uma outra igreja fortificada, olha aqui os muros ao redor dela, né? E lá dentro eles têm compartimentos onde eram guardados as necessidades do morador, né? E aqui essa torre alta geralmente abriga um sino e abriga também um lugar de vigilância, né? Que é para colocar um guarda lá e ficar olhando ao redor se não há invasores chegando na região, né? Que essa região ela era a porta de entrada para o mundo ocidental, né? Então ali o mundo oriental ele queria sempre passar por essa região para chegar até a Europa e fazer lá os seus domínios, né? Tanto que a Hungria ela foi dominada, Itália foi dominada, a Áustria teve também domínio dos otomanos, que tudo entraram por essa região, e para colocarem eles fora custou um preço muito, muito sangrento aí na região, né? Então, por isso que os reis húngaros, um rei húngaro, ele permitiu que viessem alemães habitarem essa região, que foram os saxões, né? Vieram habitar essa região e construíram essas fortificações para ajudarem nesse combate a esses invasores. Então, quando o invasor vinha chegando, recolhia tudo e os guerreiros iam colocar eles para correr. Deveria ser mais ou menos assim, né? Vamos para o próximo, Dini, por favor. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos uma igreja dessa, né? Aqui perto de casa, aqui na Lapa, no bairro da Lapa, aqui pertinho, e tem esse nosso amigo de grupo, né? É o Alberto Murray Sabo, ele é neto de húngaro. O avô dele era um reverendo que trabalhou também na construção dessa igreja e também ele foi pastor lá por muitos anos, né? E eles mantêm esse monumento aqui, é um lugar muito visitado, muita gente tira fotografia, né? Eu, cada vez que vou na Lapa, tiro uma fotografia. Minha mulher fala, você não cansa de fotografar esse prédio? Mas eu gosto de olhar e falar, olha, eu conheço essa história, né? Então eu gosto de vir aqui na escadinha, tiro uma foto, olho lá dentro, vou aqui nos arredores, lá atrás... Deve ser bonito lá dentro, hein? Tá aí, olha aí, Daniel, um lugar para você visitar e fazer uma filmagem lá dentro. É gostoso, viu? Muito bom. Eu acho que vale a pena, Daniel, ir lá, porque nos fundos ali, depois daquele carro branco estacionado à direita, tem um portal de madeira muito antigo, uma portona grande, robusta, né? Que te remete, assim, a falar, realmente fizeram uma cópia, foi alguém que viveu o momento lá e fez uma cópia muito fiel aqui. Eu acho muito interessante. E toda vez que eu vou nessa rua, que eu tenho que fazer alguma coisa, eu paro ali e tiro uma foto. Eu acho, assim... Dani, tem alguém querendo perguntar alguma coisa aí, falar alguma coisa? Pois não, fica à vontade. Vai, Leonardo. Não, Dani, é porque essa igreja eu achei interessante, ela tem um crescente ali. Você viu na Torre Menor? Sim, ela tem. Né? Por quê? É que assim, essas igrejas, elas eram conhecidas aqui no Brasil como a Igreja do Galo, né? O galo, ele tem na liturgia, ele representa, assim, você ficar atento a nunca negar, né? Que nós todos somos cristãos e por causa do canto do galo, Jesus foi negado lá no ato lá de crucificação, né? Por Pedro, que foi o primeiro papa. Então, o galo, ele é colocado no pico dessa igreja para as pessoas sempre lembrarem que isso aconteceu e que não deve se repetir, né? Então, a torre maior é onde vai lá uma cruz, né? E a torre menor, ela tem essa representação. É para isso que ela está ali. Ah, é um galo isso? É um galo bem... se você... É que eu não consigo aumentar a imagem. Eu pensei que fosse uma lua crescente, alguma coisa assim. Não, é um galo de então metal. Tá, entendi. Tem essa igreja aqui na Lapa. Eu trabalhei alguns anos no Rio de Janeiro e eu viajava quinzenalmente para lá, né?
E na cidade de Queluz existe uma igreja, uma réplica também, que tem o mesmo galo, né? E até o amigo que viajava comigo, ele falava, vai lá a tua igreja lá, porque eu falava para ele que a minha avó frequentava, né? Ele falava, vai lá a tua igreja lá. E eu alguma vez parei lá para tirar uma foto, ver, né? E é isso que representa na liturgia. E depois, agora há pouco tempo, dentro assim da comunidade, você vai se falando, e eu descobri que lá na cidade de Queluz tem alguns húngaros lá que inclusive participam aí nos grupos que a gente se comunica. Achei interessante. Interessante. É, mas é isso, aí a gente tem essa réplica aqui que dá para, de vez em quando, ir lá matar uma saudade, não sei de quê, porque eu nunca fui lá na Transilvânia, né? Mas de vez em quando eu vou lá, assim, no momento de saudosismo, e fico olhando, imaginando, pensando, né? Eu acho interessante essa réplica que nós temos. Tá no coração. É um saudosismo, eu não sei te explicar bem, porque eu frequentei quando eu era criança, né? Estive lá com meu pai, então é um saudosismo. Continuando o assunto religiosidade, existe uma montanha lá na região da Transilvânia, que tem até tipo de um altar, né? Que os húngaros, em grande maioria, né? Vai muita gente de outras nacionalidades, mas os húngaros, em grande maioria, eles vão lá para comemorar o dia de Pentecoste, é o primeiro dia do mês de junho, né? Então, vem gente de toda a Hungria e de toda a Transilvânia, se juntam ali e fazem, assim, uma festa fantástica. Os vídeos que eu vejo me emociona de ver, assim, como eles são praticantes Grande de uma Romaria. fé, Isso, né? eu tenho uma amiga aqui que ela vai todo ano. Então, assim, é uma coisa que você olha no momento que eles estão praticando a liturgia, é uma coisa, assim, que te emociona, principalmente quando eles cantam o hino nacional húngaro, né? Isso aí é fantástico, é impagável a cena, né? É muito lindo de se ver mesmo, né? Então, quando chega, assim, o dia de Pentecostes, eu já abro o vídeo porque eu quero ver ao vivo aquilo acontecendo. Eu acho muito legal. Como se estivesse lá participando, né? E aqui a cultura musical, né? Tudo lá nessas comunidades da Transilvânia, tudo é feito com muita música, né? Tudo deles é com muita música. Então nós temos aí um flugelhorn, que ele tem o flugelhorn, ele é um instrumento como se fosse o trompete, né? Ele é um primo do trompete. Ele tem as bombas dele de aperto, são aqui na lateral, né? Ele é tocado na transversal e eles usam muito em festa na comunidade. Esse outro do lado é o taragotó. Ele é um primo da clarineta aqui no Brasil, né? E é muito usado também. Esse aqui é largamente usado nas festas. Acho que toda a família deve ter um em casa, porque quando eles colocam uma festa na comunidade, aparece um monte deles tocando esse instrumento, né? Então, eu acho, assim, interessante. Aqui são as igrejas, né? Os órgãos que é para usado na liturgia. Então, aqui no Brasil, nós temos poucas peças dessas, né? Assim, só em mosteiros que a gente tem, mas na Europa isso é muito comum, que são os órgãos de tubo, né? Então, eles têm essas pedaleiras aqui fantásticas, muito grande, né? Que é para você fazer o baixo. Geralmente, esses órgãos, ele tem 3 ou 4 escalas aqui para você trabalhar, e os tubos dele, geralmente, é remetido aqui na abóboda, para dar aquele som de catedral, né? O húngaro, ele é muito voltado à música, né? E colocaram a música dentro da religiosidade com muito encanto. E eu vejo, assim, o som do órgão, principalmente, encantador dentro da liturgia, quando eles vão fazer essa parte lá, né? Interessante. Aí eu coloquei aqui para a gente fazer a comparação, que aqui em casa nós somos todos músicos, tá, gente? Minha esposa e minha filha são organistas, eu toco um flugelhorn e meu filho toca uma clarineta alta. E só que os nossos instrumentos aqui, eles são assim pequenininhos, né? Ó, veja a diferença do meu flugelhorn. Lá eles têm um flugelhorn com uma bomba aqui do lado para trabalhar, né? O meu já é aqui em cima com 3 palhetas. Lá eles chegam a ter até 4, né? Bombas. O meu só tem 3 e é bem simples. E a clarineta do meu filho é uma clarineta bem diferente da dele lá.
a gente fala que é uma prima, né? Que a nossa aqui já tem esse queixinho aqui para a saída do som, para dar um som mais fosco, né? O deles é uma clarineta bem berrante. Só que dentro, para quem não sabe tocar, lá, aqui, né, aquele instrumento, sairia um som muito estridente, mas eles conseguem tocar aquilo com uma maestria linda, que sai uma música assim fantástica de se ouvir, né? E nunca é uma música clássica, é uma música assim bem animada, só que não é aquela música que irrita, aquela música que é ouvível e bem louvável, né? Nas aldeias da Transilvânia, a população costuma muito montar museu dentro da comunidade, né? Então, tudo deles, tudo que sobra de casa, vira museu. Então, quando esses idosos, esses centenários, eu já vi em algumas entrevistas, eles falando, quando eu não estiver mais aqui, pega todas as minhas coisas e leva para o museu da comunidade. Por quê? Eles trabalham muito a tecelagem de forma rudimentar, né? Trabalham muito a tecelagem, trabalham a terra com ferramentas rudimentares, então tudo lá vira um museu. Porque você vai na comunidade para comprar alguma coisa que eles produzem, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, então você tem ali o setor de degustação, o setor de passeio, mas tem o setor de museu também, que eles são muito organizados para isso, né? Mesmo as comunidades pequenas se organizam os museus para estarem recebendo as pessoas e também para guardar a memória dos que passaram por ali, né? Interessante. Vamos no próximo, Dini, por favor. Um pouco da economia, a economia local, né? A Transilvânia, ela sempre foi uma terra que exportou muito minério, principalmente o carvão, né? O carvão mineral, ou o carvão coque, como se costuma falar aí na língua básica. E aquela região de Chavassaga, onde nasceu a minha avó, tem muitas minas para se explorar carvão, né? E durante muitos anos isso funcionou, desde a Revolução Industrial. Desde a Revolução Industrial, aquela região ela foi uma grande produtora desse minério, fora outros minérios também. Tem muito minério precioso, muito ouro, muita prata, que tem minas lá que são desativadas, né? Hoje tem lugares que se você mexer aqui desbarranca tudo, então não pode mais. Então, pela própria União Europeia, essas minas hoje de carvão ou de metais preciosos, elas são proibidas de funcionarem, né? E aqui, por esses motivos, né, condição subhumana de trabalho, esses trabalhadores com esse aspecto, você vê que é um aspecto triste. Então, isso foi trabalhado, os direitos trabalhistas ao longo do tempo, tirou essas pessoas dessas condições, e como também você tem o apelo de acabar com a queima de material fóssil, então essas minas elas foram caindo em desuso. Hoje existem poucas minas que estão ainda funcionando dentro daquele território, né? E assim era um trabalho feito pela maioria húngaros, né? Dentro daquele país. E hoje já não tem mais esse trabalho. E aqui eu fiz uma conclusão, né? Uma dedicatória, né? Aos húngaros que vivem da Transilvânia, tanto os Tsangos como os Sekli, né, que já são uma comunidade que já tem uma representatividade. Os Sekli, eles têm bandeira própria, têm hino próprio, têm representatividade dos cartórios em todos os lugares dentro do país, né? Então eu falo que todo o nosso respeito, sua resistência, a resiliência, porque não adianta ser só resistente, não ser resiliente para viver as situações atuais do país, né? É você estar no lugar e não se misturar com o lugar, que foi que as comunidades húngaras fizeram dentro daquele novo país, né? E eles, tantas ideologias, tantas exigências que foram dobradas e triplicadas em cima deles, né? Mas ao longo aí dos 100 e poucos anos do Trianon, eles estão conseguindo sobreviver a todos o que foi imposto, né? Sem escolas húngaras, tirando os costumes, tirando deles tudo o que eles podiam estar gozando como um povo, eles existiram. Então, assim, o meu abraço e a minha grande admiração a esse povo, né? Não só aos húngaros que estão na Hungria, mas aos húngaros que estão lá na Transilvânia também. Tá, gente? Então, agora eu concluo por aqui. Eu espero que eu tenha colaborado aí com o encontro do mês. Estou feliz por estar aqui com vocês. Para nós todos, viu?
Parabéns. Muito bom. Muito obrigada. Aprendi muito hoje. Muito, muito, muito. Acho que todos nós aqui. E pelo que eu sei, tem muito mais coisa para a gente aprender. Então, quando você tiver com esse livro pronto aí, por favor, compartilhe conosco. Né, tem um livro em andamento? Tem, do pai dele aí.